uma sociedade que está totalmente se descaracterizando, é verdade ou não é? Uma sociedade que está perdendo valores. É só você olhar os noticiários, pega os jornais para você ver. Assiste os jornais. Você vai perceber quanta coisa absurda, coisas impensáveis estão acontecendo. É verdade ou não é, queridos? Coisas que a gente não admitia. Hoje eu estava de manhã, é o primeiro caso que eu estava lendo, porque 3 travestis entraram num banheiro de um shopping aqui em São Paulo, no banheiro de mulher, e as mulheres reclamaram, os seguranças tiraram. Eu li hoje cedo, e de repente, eles foram lá reclamar, e a partir de hoje, o shopping, lá perto da Avenida Paulista, estabeleceu que o banheiro feminino também pode ser usado por transexuais, mesmo eles sendo homens, porque eles são do gênero feminino. Eu li hoje. Estou falando de ontem, nem de anteontem. Aí entrevista uma mulher, ela fala, eu não quero que a minha filha nem eu entre num banheiro que tem um homem entrando. Aí o outro falou, não, eu acho normal, para mim tanto faz. E o que eu estou falando, queridos, é que coisas impensáveis há alguns anos atrás estão acontecendo nos nossos dias, estão ou não estão, queridos? As pessoas estão perdendo o bom senso. Eu não estou falando só disso. Para pensar em tudo que está acontecendo. As pessoas estão ou não estão perdendo o bom senso, queridos? Estão perdendo, há uma confusão mental. Quer ver, facinho, deixa eu perguntar aqui. Quem conhece alguém desequilibrado emocionalmente aqui em São Paulo? Você conhece alguém assim? Não é verdade ou não é? Pessoa que se desequilibra facilmente. E você precisa entender uma coisa, querido. Quando o inimigo prende a mente de uma pessoa, e agora eu estou falando para nós que estamos na casa de Deus, quando ele consegue controlar as tuas emoções, quando ele consegue controlar os teus pensamentos, ele vai criar uma barreira para impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala que a nossa fé não se baseia na sabedoria que vem de quem? Do homem. E é por isso que ele continua dizendo, olha, e entender isso, entender aquilo que você tem de Deus, aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você é em Deus, não há como a sabedoria humana entender isso. Isso é mistério. Por isso que eu pedi para você repetir. A gente pensa que entende, mas o apóstolo Paulo fala que isso é mistério. Por quê? Porque isso não é igual à sabedoria humana. A sabedoria de Deus. Porque uma coisa nós precisamos entender, que sabedoria que vem de Deus não é inteligência. Inteligência toda criança tem, elas nos surpreendem. Surpreende ou não surpreende? Essa menininha linda não te surpreende a cada dia? É verdade ou não é? Surpreende, querido. Eu tenho uma netinha de 1 ano e 8 meses. Eu vou falar para vocês, eu nunca vi uma menina igual aquela. É porque é minha neta, não é verdade? Não, mas o meu neto tem 7 anos. Ele me surpreende, mas essa menina, eu fico impressionado. Outro dia ela virou para a Denise, ela pegou um celular, ela bateu, porque já mexe em tudo. A hora que não acendeu, ela falou, vovó, está sem bateria, carrega aqui para mim, por favor. 1 ano e 8 meses. Carrega a bateria. E eu posso contar tanta coisa que ela faz, que surpreende. Mas isso é inteligência, e toda criança tem. Mas sabedoria não. Sabedoria foi o que fez Daniel ser diferente dos outros. Porque a sabedoria dele vinha de quem? De Deus. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, que aquilo que Deus faz é diferente da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana você consegue lendo, você consegue estudando, você consegue, amadurecendo com a vida, você adquire sabedoria, se informando, se aprimorando, ela vem de diversas formas. Mas a sabedoria que vem de Deus depende do teu relacionamento com Deus. A sabedoria que vem de Deus depende da forma que você encara Deus na tua vida e de como você entende as coisas de Deus. E é isso que vai te fazer viver em liberdade. É isso que não vai deixar tua mente presa. E aí você vai entender que as manipulações, as artimanhas,
os sofismas que o diabo muitas vezes criam, eles não vão te prender. Por quê? Porque se a tua mente não for escrava, se você conhece a verdade, aí você entende o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos... E isso sai da esfera do nosso entendimento, mas vai para algo muito mais profundo. E é por isso que você precisa de um relacionamento profundo com Deus, querido. Para que a sua mente ela não fique escrava disso tudo que está acontecendo. Porque hoje o que nós mais vemos, mesmo dentro da igreja, querido, são pessoas escravas de sentimentos, deformadas por situações, desequilibradas, atingidas por essa síndrome coletiva que está aí. Pode ver quanta gente está assim, prisioneiros da mente. E quando a pessoa não está assim, a gente precisa entender, queridos, que é por isso que diz que isso é mistério, é vida com Deus, é poder de Deus, é a base da nossa fé. A nossa fé não está baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E quando ele diz que é mistério, ele fala, entenda uma coisa: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas quem vai alcançar isso? Quem tem a mente de Cristo. E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Pega a mão do teu irmão, olha nos olhos dele e fala assim, desse jeito, fala assim, se você soubesse a força que você tem. Olha para o teu irmão, fala: igreja edificando em Cristo de Guarulhos, se vocês soubessem a força que vocês têm. Sabe, as águas poderosas, como a pastora Denise falou, que estão manifestadas nessa igreja através da sua vida, queridos. Sabe, muitas vezes a gente não entende a força espiritual que nós temos. E é por isso que tem muita gente fraca na casa de Deus, queridos. É por isso que tem muita gente desistindo, parando, largando, não querendo tocar em vidas, não querendo abençoar pessoas. Porque a mente está presa a algo que não devia estar. A mente está presa às dificuldades. Vamos abrir uma célula, mas São Paulo é uma cidade difícil. Onde está a prisão? Não dá. Por que dá para uns e não dá para outros, queridos? Não, vamos conversar. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Vivendo as mesmas situações, as mesmas circunstâncias. O que o apóstolo Paulo está falando é que nós, como povo de Deus, precisamos ter uma mente diferente. Que mente é essa? Você acha que se fosse Jesus no teu lugar, ele ia falar assim: não, é que eu trabalhei o dia inteiro, não dá para eu chegar às 8 horas da noite em casa e ter uma célula. Jesus ia fazer isso? Não, eu carpintei demais durante o dia, eu bati muito prego, eu serrei muita lenha, então não vai dar porque eu estou muito cansado. A mente de Cristo ia admitir isso. Deixa os outros ir para o inferno enquanto eu vou descansar da minha carpintaria. Pensa nisso. O que você acha, querido? E a Bíblia está dizendo que Deus está levantando um povo que tem a mente de quem? Não, estou perguntando, tem a mente de quem, queridos? A mente do Samuel? A mente do pastor Nilson? A mente de quem? É a mente de Cristo. Então, mais uma vez, pega a mão de quem está ao teu lado e fala assim: você não imagina a força que você tem. Fala assim: tem autoridade sobre a tua vida, meu irmão. Então está segurando a mão do teu irmão, olha nos olhos dele e fala assim, sabe, você tem que entender uma coisa, você tem que entender uma coisa. É por isso que o alvo do diabo, queridos, não é o teu emprego, não é a tua saúde, não são os teus bens. O alvo do inimigo é aqui, é você, a tua cabeça, porque se a tua cabeça ficar presa a ele, você não faz mais nada. É verdade ou não é, queridos? Qual é o grande alvo do diabo? É você. Não são os teus bens, não é o teu emprego, que você consegue outro. Mas quando ele consegue atacar a tua vida, atuando na tua mente, nos teus pensamentos, você até pode ter um emprego bom, mas mesmo assim você vai ser travado. Aí você pode perder o emprego e fica travado porque perdeu o emprego. E é por isso que o alvo dele, queridos, para nós que estamos aqui,
E já que nós estamos hoje numa reunião mais íntima, nós estamos falando que nós vamos ter um ano diferente em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, nós precisamos ter a mente de quem? A mente de Cristo. E é por isso que o diabo vai atacar o quê, queridos? A tua mente, porque se a tua mente for escrava dos teus sentimentos, das situações, você não vai fazer nada para Cristo. Então o alvo dele, através das situações, é a tua mente. Porque se a tua mente ficar escrava, você for um crente carnal, escravo dos teus sentimentos, escravo das situações, das manipulações, você não vai crescer. Vai crescer na casa de Deus, queridos? Você não vai desenvolver, você não vai avançar, você não vai tocar em vida, você não vai abençoar ninguém, você não vai fazer nada, você vai ficar estagnado. Vai ficar chorando. Ontem o pastor, achei gozado, que ele falou assim, ele contou a história de um cão caçador de uma região dos Estados Unidos, e ele disse que esse cão, ele não late, ele uiva, o cão faz assim, né? E aí ele disse que um dia um cara estava lá numa cidade, viu um frentista do posto e viu esse cachorro, o cachorro está lá, aí o cachorro só fazendo isso. E o cara perguntou assim, o cachorro estava, não, calma, o cachorro estava sentado e uivando. E aí o cara perguntou assim, por que esse cachorro está uivando tanto? Perguntou para um frentista do posto. O frentista do posto falou assim, porque ele está sentado no espinho. Aí o cara falou assim, e por que ele não levanta? Ele falou, porque é mais fácil ele ficar uivando. E tem crente assim na casa de Deus, é mais fácil ficar chorando, fica sentado no espinho, em vez de levantar, é mais fácil ele ficar, ui. É assim ou não é? Tem gente que não levanta, ele gosta de ficar sentado no espinho, queridos. A mente está o quê? Presa, escravizada. Então eu quero conversar com vocês, quando nós precisamos ter a mente de Cristo para crer, sabe, para ter uma revolução. Eu só quero lembrar de duas pessoas na Bíblia, que tinham tudo para dar certo, queridos, mas foram pegos na sua mente. E depois eu vou falar sobre onde nós temos que ter a mente de Cristo. Primeira pessoa, um cara muito conhecido, está lá em Juízes capítulo 16, versículos 1 a 4, eu não vou nem ler o texto. Esse cara chamava Sansão. Ele foi separado por Deus, um homem de Deus, nazireu, forte, cresceu com essa força, trazer derrota ao inimigo, mas onde ele foi pego? De repente, veio um desejo errado, sexual. Ele foi deitar com a prostituta, mas ele ainda estava forte. Se você lê a Bíblia, ele acabou de deitar, falaram, o inimigo está vindo para cima de você. Ele catou 2 portões da cidade, carregou nas costas, levou lá para cima do monte. Ele não percebeu que o espírito já não estava, mas ainda havia força nele. Essa é a razão de muita gente ainda ter força na igreja, mas o espírito já está longe. A mente dele estava presa. E aí, queridos, por causa desse desejo, de repente ele parou de pensar. E lembra do que Paulo diz? E ele entregou o seu mistério. Porque a sabedoria de Deus é o quê? Mistério. E ele entregou o mistério para Dalila. E porque ele entregou o mistério, por causa desse desejo na sua mente, ele perdeu a visão, perdeu a força, perdeu o chamado, perdeu o ministério, perdeu o futuro, matou mais gente na morte do que, mas morreu. Morreu. Podia ter sido diferente. E morreu debaixo de vergonha. Quer que eu fale de outro cara? Esse cara foi escolhido por Jesus. Andou com Jesus. Foi separado por Jesus. 3 anos mais novo. 3 anos você comendo com Jesus. O bicho é tão maldito, queridos. Você conhece alguém chamado Judas Iscariote? Quem conhece alguém? Qual o nome da criança? Judas Iscariote. Você conhece alguém que deu o nome de Judas Iscariote no filho? Eu não vi um até hoje. Não vi um. Você já viu um chamar Judas Iscariote? Qual o seu nome? Judas Iscariotes. Eu nunca vi. Já vi tudo quanto é nome esquisito, mas Judas Iscariote nunca vi na minha vida. E eu já sou avô. Quem é mais velho que eu, se já conheceu um Judas Iscariote, você é campeão, porque eu nunca conheci ninguém. É o cara, sabe, mas pensa num camarada, queridos, que andou com Jesus, comeu com Jesus, ficou vendo tudo que Jesus fazia, viu Jesus curar cego,
viu Jesus fazer paralítico andar. Ele estava lá, quando Jesus levantou a mão, falou: mar, vento, fica quieto aí, ó. E o mar se acalmou. Ele estava dentro do barco, queridos. Pensa nesse camarada, quando de repente a pedra do túmulo daquele cara de 4 dias, estava lá, Lázaro morto, e as pessoas falando: está cheirando mal. E ele viu aquele camarada, aquele defunto sair de dentro daquele túmulo, pulando, mandando desatar, o cara ressuscitar. Ele estava lá, queridos. Imagina você, se você estivesse lá, quando um menininho dá 5 pães, 2 peixes, e aí, na tua mão, querido, você começa a pegar o pão para distribuir, porque Jesus deu para eles, e eles saíram para distribuir. E aí eu corto aqui e o pão cresce. Eu dou para ela e o pão cresce de novo. E eu vou entregando aqui e vai crescendo o pão. Foi na mão dele que fez isso. Porque os 12 que saíram distribuindo, foi ou não foi, queridos? Então Jesus orou para multiplicar, mas foi na mão de quem que multiplicou? De quem estava distribuindo, queridos. Ele viu na mão dele. Para pensar nisso. O cara presenciou milagres. Ele estava lá vendo um monte de coisa, viu Pedro andar sobre as águas, quando Jesus falou: vem cá, pode andar. Ele sabia quem era Jesus. Viu Jesus cuspir no chão, aplicar lodo, falar para aquele cego: vai lá, lava no tanque de Siloé. O cara vai lá, volta vendo. Ele estava lá. E guarda uma coisa, queridos: ele não era uma pessoa qualquer, porque até expulsar demônios Judas expulsou. Porque se você lê o texto das casas de paz, Lucas capítulo 10, fala que os discípulos voltaram maravilhados e disseram: até os demônios se nos submetem. É o texto das casas de paz, Lucas capítulo 10. Até expulsar demônio ele expulsou. Mas onde estava a marra de Judas, queridos? Aonde estava? Ele amava o quê? O dinheiro. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E por isso ele descambou, caiu como caiu, morreu como morreu, porque trocou tudo por um ganho aparente. Mas quantas pessoas trocam tudo porque tem que ganhar cada vez mais? Antes queria comprar uma casa, comprou, agora tem que comprar um carro. Agora tem que comprar o 2º carro. Agora tem que comprar o 3º carro. Agora tem que comprar a casa da praia. Agora tem que comprar uma moto, porque vai da praia. Aí tem que comprar o jet ski. E ele não tem tempo para mais nada. Tem que trabalhar 12, 15, 20 horas. Porque tem que ganhar. Eu não sou contra nada disso, queridos. Mas quanta gente tem trocado o melhor, que é servir a Deus, servir a casa de Deus, abençoar vidas, ganhar vidas, resgatar vidas do inferno, porque a mente está presa no ganho, no ter. Quanta gente está traindo Jesus, porque a mente é gananciosa, enfraquecida. Guarda uma coisa, queridos. É só você olhar para dentro da igreja, você vai ver quantas pessoas perderam o melhor de Deus, porque a mente acabou presa a uma vida sexual ilícita, a um ganho financeiro fácil, por causa de sentimentos e frustrações. E aí manipulado pelo inimigo, porque não tem a mente de Cristo, porque a mente é carnal, acaba se conformando com aquilo que não devia se conformar, e na primeira dificuldade, desiste de Deus, desiste da igreja, desiste de tudo, se revolta, a mente está presa, se tornam incrédulas, pessimistas, vivem desanimadas, mente presa, querido. E muitos acabam se tornando coniventes com o pecado. Mas eu quero profetizar para você a partir de agora. Pega a mão do teu irmão e fala: o Espírito Santo está sobre esta casa nesse ano. E nós cremos no mover diferente. Quem crê no mover diferente? Levanta suas 2 mãos. Declara bem alto comigo. Fala: eu creio. Fala: eu creio. Que na minha vida vai ter um mover diferente. Então olha para o teu irmão e fala assim: cuida então. Fala: cuida então. Da tua cabeça. Daquilo que você está pensando. Daquilo que vem, sabe, para a tua mente. Eu quero declarar: você não vai ser tragado nem destruído por esse mal, para a glória de Deus.
Onde nós precisamos ter a mente de Cristo? Diga assim: eu preciso ter a mente de Cristo. Fala, eu preciso ter a mente de Cristo. Quando eu estiver atravessando por desertos na minha vida. Porque quando tudo está bem, a gente está bem. Você conhece quem está bem na igreja? O cara pula até em canção lenta. Ele dança até na hora que não é para dançar. Ele está lá. Digno é o Cordeiro que foi morto. Glória a Deus! Agora, o dia que ele está mal, digno é o Cordeiro que foi morto, eu estou morto. É assim ou não é? Onde você precisa ter a mente de Cristo, querido? Hora que está tudo bem? Não. E quem aqui enfrenta deserto na vida? Quem aqui enfrenta deserto? Todos nós vamos passar por dificuldades. Ninguém vai ter uma vida livre de dificuldades, queridos. E onde você mais precisa ter a vida de Cristo? A mente de Cristo? É naqueles momentos de escassez. É naquele momento de sol escaldante, de adversidade, de areia, de sede. E Deus sabe como esse tempo é difícil, queridos. Deus sabe como esse tempo não é fácil, como os problemas os afligem. Sabe aquela hora que você chega em casa e pintou aquele problema que você não esperava, queridos? Sabe quando você pega o telefone e você recebe aquela notícia que você não queria receber? Você vai no laboratório, abre aquele exame e você descobre uma enfermidade em você ou alguém que você gosta demais. Na tua mãe, no teu filho, na tua filha, no teu pai. Sabe essa hora de deserto onde você não espera aquilo? Onde vem aquele baque financeiro, aquela situação. É em momentos assim que você mais precisa da mente de Cristo, querido. Porque é na hora da dificuldade que você precisa entender que o Senhor continua ao teu lado, que o Senhor não te abandona, que o Senhor continua estendendo as suas mãos, e apesar da dificuldade, Ele está ali e você vai vencer em nome de Jesus. Porque na hora que está fácil, é fácil reconhecer Deus, mas na hora do deserto, você precisa da mente de Cristo para saber: Senhor, eu estou vendo isso, mas o Senhor está acima disso, e eu vou caminhar acima dessa situação em nome de Jesus. Na hora que você precisa mais da mente de Cristo, queridos, é a hora que a dificuldade chega. E essa é a vitória de quem tem a mente de Cristo. E é por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 8, Deus olha para aquele povo e fala: recordar-te-ás, lembra do tempo que você passou no deserto, porque Ele te deixou ter fome. Ele te deixou passar por situações difíceis, para que você entendesse no teu coração que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E no meio do deserto, Deus sempre tem uma palavra de vitória para a tua vida, em nome de Jesus, queridos. No meio da dificuldade, Ele sempre tem uma palavra de ânimo. Tem ou não tem, queridos? Mas quando a nossa mente está presa à carne, você não consegue enxergar isso. Mas quando você tem a mente de Cristo, você pode cantar: eu posso estar fraco. Como é que foi a canção que cantou hoje? Quando eu sou fraco. O que mais fala? Sabe? Eu não guardo letra de música, então você também está coçando a cabeça, é porque está lembrando. Hã? Não, eu vou para ti, Senhor, eu falo assim. Confesso a ti, Senhor. É difícil ou não é, querido? Vamos ser sinceros. Sabe aquela hora difícil? Você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu continuo crendo em Ti. Qual é a hora que você precisa mais ter a mente de Cristo, queridos? É na hora que está tudo bem? Ou na hora que o deserto chega? É a hora que você sai e de repente o cara bate no seu carro. E aí a mente carnal fala: senta a mão. E a mente de Cristo fala: levanta a mão e agradece a Deus. E aí? Quando alguém buzina na sua traseira, o que você faz? Deus te abençoe. Fala para mim, aqui em São Paulo. Você está preso no trânsito, esse trânsito maravilhoso, não é verdade? Aí o cara vem e vai. E aí? Fala: pode passar, meu filho.
Sabe a hora que você precisa ter a mente de Cristo, queridos? É a hora que o deserto chega. É a hora que a enfermidade chega. É a hora que a adversidade bate na tua porta. É a hora que aquilo que não espera chega lá e você fala, Deus! Lá em Lucas capítulo 4, quem levou Jesus para o deserto, queridos? O Espírito Santo. Então pega a mão do teu irmão, levanta a mão dele e fala assim, esse deserto, quando é a obra do Espírito Santo na tua vida, é para provar, é para provar aquilo que está no teu coração. Não precisa nem falar, deixa eu só falar para você, levanta bem alto a mão do teu irmão, é para saber se você realmente ama a Deus, se você vai guardar a tua fé, se você está aqui só por interesse ou pela presença de Deus, se você vai permanecer, se você vai continuar adorando. É no deserto que você cresce, que você amadurece, que você levanta, é no deserto que a tua fé é fortalecida, é no deserto que você sabe, a minha fé não está baseada em sabedoria humana, porque a sabedoria humana fala, entra em depressão, larga tudo, pede para morrer, mas quem tem a mente de Cristo sabe, eu vou levantar as minhas mãos e pela fé o Senhor vai tocar e eu vou mudar essa situação em nome de Jesus. A mente de Cristo precisa se levantar quando o deserto chega na tua vida e na tua casa, queridos. É nessa hora que você sabe que você não depende da água, você não depende do pão, mas você depende da palavra que sai da boca do Senhor, queridos. É a hora que você não depende dos seus recursos. É a hora que você depende dessa palavra, daquele que tem uma palavra. E hoje, eu estou aqui para liberar essa palavra para você. Mesmo que você esteja vivendo o pior deserto da tua história, o tempo mais difícil, o diabo se levantando para atacar, eu quero te dizer uma coisa, levanta a tua mão só, eu quero declarar para você, todas as coisas cooperam. Vou repetir, todas as coisas. Tem coisas que são provas, mas eu quero dizer para você, até aquilo que foi o diabo que criou, não foi Deus que mandou, mas uma coisa eu sei, mesmo assim, elas cooperam para que você saiba quem é o teu Deus e que você vai vencer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem a mente de Cristo sabe, eu não entendo isso, eu não criei isso, eu não sei porque isso veio, mas uma coisa eu sei, todas as coisas cooperam, e se elas cooperam, eu tenho uma certeza, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, e por isso eu digo, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quem tem a mente de Cristo pensa diferente na hora do deserto. Quem tem a mente de Cristo tem outra mentalidade. Agora, segunda coisa, fala quem tem a mente de Cristo. Rejeita as mentiras, anula os sofismas e quebra as fortalezas. Quem é o pai da mentira, queridos? João capítulo 8, 44. Quem é o pai da mentira? Quem tem certeza que o Senhor te ama? Quem tem certeza? Que Ele está com você, que Ele luta por você, que Ele cuida de você. Mas o que o diabo faz todos os dias, queridos? Ele quer colocar na tua mente um sofisma, uma mentira, um engano. E ele quer fazer isso parecer verdade, é ou não é? Ele fala assim, está vendo aí, ó? Como é que Jesus foi tentado no deserto, queridos? Ele usou o quê? Palavra, foi sofisma. Manda essa pedra transformar em pão. E o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. O grande problema é que o diabo pega uma aparente verdade. E é por isso que muitos se sentem abandonados por Deus, largados por Deus, acham que Deus mudou com elas, que Deus já não é o mesmo. É quando essas mentiras do inimigo começam a dominar a tua mente, queridos. Está vendo? Deus te largou. De que adianta você servir a Deus? De que adianta você dar o dízimo, você dar a oferta? Olha a tua vida financeira. E aí ele começa a criar sofismas. De que adianta você abrir uma célula, gastar o seu tempo, se dedicar a vidas? Olha aí, você está cansado, você está estressado. Olha como é que você está, só tem problema na sua casa. Vai cuidar de você primeiro, para depois pensar em cuidar dos outros. E ele começa a colocar sentimentos, queridos. Quando você mais precisa de a mente de Cristo, você precisa para anular os sofismas do inimigo, queridos. Porque o sofisma é um engano. É por isso que lá em 2 Coríntios, dá para colocar para mim, capítulo 10, versículo 4, olha o que diz lá.
Olha lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Eu quero ler lá, porque não está na minha anotação aqui. 2 Coríntios 10, 4. Segundo. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo. Vamos ler juntos, queridos. Vai lá, juntos comigo, vai lá. Pois as armas não são o quê? Mas para fazer o quê? Para destruir fortalezas. Vai lá, vamos continuar. Versículo 5. Derribando o quê? Derribando o quê? Para pensar. O que ele vai derrubar, queridos? Por que o Senhor vem? Quem tem a mente de Cristo derruba o raciocínio. Qual raciocínio? O raciocínio humano. Ele diz derrubando raciocínios, pensamentos. Tudo aquilo que se ergue contra o quê, queridos? Contra o conhecimento de Deus. É nessa hora, e como é que termina lá? É nessa hora que o diabo fala, está vendo? Viu que dá servir a Deus? Viu que dá estar na igreja? Viu que dá ser fiel? Viu que dá, olha a tua vida, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Nessa hora, você pega esse pensamento errado, coloca nas mãos de Deus e fala, esse pensamento não vai mais estar aqui. Eu levo cativo a obediência de Cristo e a minha mente vai mudar, porque eu tenho a mente de Cristo e esse sofisma vai cair por terra em nome de Jesus. É por isso que você tem que pegar esse pensamento errado e levar cativo a obediência de Cristo, queridos. Olha o que ele está dizendo lá. Levando cativo o quê? Algum pensamento. Qual pensamento que ele fala, querido? Todo pensamento. Então, na hora que você chegar na casa de Deus, começar aquele pensamentozinho assim, o que você faz? Pega ele e entrega nas mãos de Deus. Muda a vida da gente ou não muda, queridos? Quem tem a mente de Cristo, muda ou não muda a história? Ele fala, pega cativo esse pensamento e coloca a obediência de Cristo. Vai ter o quê? A mente de quem? Eu não ouvi, vai ter a mente de quem, queridos? Vai ser a minha mente? Se eu pego o meu pensamento e coloco a obediência de Cristo, e eu obedeço a Cristo, a minha mente vai ser qual mente? De Cristo, e é por isso que esses sofismas vão cair por terra em nome de Jesus, amém, queridos? Levando o cativo, eu creio que essa palavra que vai liberar nossa mente nessa noite. Quem crê que a nossa mente vai ser liberada para a glória de Deus? Deixa eu contar um segredo para você, pensa nisso, queridos, você sabe disso. Por que uma pessoa se suicida? Para pensar nisso. Por que ela quer morrer? Porque tem gente que quer morrer. Ah, estou com a vontade de morrer. Tem gente assim ou não tem? Tem. Mas por que ela pensa nisso? Por que ela perde o sentido de viver? Porque o diabo pega um sofisma e coloca na cabeça da pessoa. Esse é o melhor caminho para aliviar o teu sofrimento. É assim ou não é, queridos? Dá um fim nisso, porque esse é o caminho mais rápido para você parar de sofrer. Vai sofrer para a vida toda. Mas o diabo cria um sofisma. Você pode acabar com esse sofrimento acabando com a tua vida. Olha como ele age na mente das pessoas, queridos. Por que tem gente que vive o tempo todo triste, vive como derrotado? Porque ele vive dizendo, esse é o teu destino. Você nasceu para sofrer. E como uma pessoa é tão negativa, você conhece alguém negativo? Eu conheço. É porque o diabo vive mostrando o pior. Agora deixa eu chegar aqui para a igreja. Por que muitos líderes largam tudo, chutam o balde? E por que tem muita gente que não quer ser líder? Porque o diabo vive mostrando pior, dá trabalho, dá canseira. Cuida da tua vida. Você não tem tempo, tem quem faça. Deixa os outros fazerem. O diabo é terrível, queridos. Ele sempre quer colocar pensamentos na nossa mente, mas são sofismas. Guarda uma coisa, quem está com fome, outro dia eu estava contando na igreja, estava falando para os jovens, vou falar agora para os adolescentes, mas eu estava dizendo, né, estava falando sobre mornidão, aí outro dia eu falo assim, vamos jejuar, e o jovem falou assim, sabe qual é o problema do meu jejum? É que dá uma fome. Eu falei, vai dar o que no jejum? Vai dar o quê?
Vai dar o quê no jejum? Eu falei para ele, vai dar o quê no jejum? Quando você jejua, vai dar o quê? Vai dar o quê? O que você acha que vai dar? Não, comi um churrasco. Não, vai dar fome, meu filho. É para isso que você está jejuando. Vai dar dor de cabeça. Não, vou jejuar porque me dá fome e dor de cabeça. Vai dar o quê? Vai dar o quê? Me explica. Não, você vai jejuar e não vai ter fome? Você acha que um anjo vai encher tua barriga? Não vai dar fome, é para ter fome mesmo. Quem jejua é para ter fome, que você está sacrificando a carne, queridos. Mas é para você chegar mais perto de Deus, amém? Mas, não, sabe o que é? Vai me dar fome, vai dar. Eu falo, vai dar mesmo, vai dar. Ué, não tem jeito de pensar outra coisa, mas o diabo tem... Agora, pensa bem, não é razoável, para quem está 40 dias sem comer, o diabo fala, faz essa pedra transformar em pão. Não é razoável isso? É muito razoável. Mas o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que muita gente está na igreja, lá faz terapia, toma remédio, tarja preta, azul, vermelha, laranja, cor de rosa, sabe, faz isso, faz aquilo, entra em depressão, uma confusão, lenenção, é assim ou não é? Sabe, eu não estou falando de coisas clínicas, eu estou falando que tem muita gente que apenas precisa ouvir uma voz do Senhor, levanta pela fé. A tua fé não está baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Muda a cabeça, tenha a mente de Cristo. As tuas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofismas. Pega esse pensamento, leva cativa a obediência de Cristo e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Levanta bem alto a sua mão. Eu preciso falar de mais uma que tem a mente de Cristo. Vocês têm tempo para me ouvir? Posso continuar falando? Posso continuar falando? Então levanta bem alto, fala para o inferno ouvir agora. Fala assim, eu declaro, vai lá, eu declaro que todo pensamento negativo, toda a fortaleza na minha mente, todo sentimento que quer roubar a minha alegria, o meu ministério, pela fé, mais alto, diga, pela fé, eu pego agora esses pensamentos, coloco nas mãos de Jesus, e esses pensamentos estão cativos à obediência de Cristo. Bem alto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou livre, sou lavado no sangue do Cordeiro, sou mais do que vencedor, sou curado pelas suas pisaduras, sou amado, sou bendito, sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. O resto é mentira do diabo e vai para o inferno com ele, em nome de Jesus. Eu sou aquilo que a Bíblia declara a meu respeito e é isso que eu vou viver em nome de Jesus. Quem tem a mente de Cristo quebra as mentiras, os sofismas e as fortalezas do diabo. Mas a terceira coisa que eu quero falar, quem tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo no deserto. Quem tem a mente de Cristo anula sofismas, quebra fortalezas, leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas guarda uma coisa, estenda suas mãos ao Senhor agora. Quem tem a mente de Cristo sabe, Deus é fiel. Deus nunca falha. Deus é Deus sobre todas as coisas. Quem tem a mente de Cristo pensa de forma diferente em nome de Jesus. Como alguém como Abraão, queridos, pode esperar contra a esperança? Tendo o quê? A mente de Cristo. Como alguém como Paulo e Silas podem levantar sua voz no meio da prisão à meia-noite, maltratados, apanhando, porque fizeram a obra de Deus, levantando as mãos, porque eles tinham o quê? A mente de Cristo. Como alguém pode perseverar contra qualquer adversidade, queridos? Tendo a mente de Cristo. Como você vai crer que esse vai ser o melhor ano da tua vida aqui na casa de Deus, e essa igreja vai experimentar o melhor de Deus, vai viver o melhor de Deus? Cadê o ano aqui? Cadê o ano aqui? Quem crê que vai ser o ano do cumprimento profético? Porque a mente natural diz, será que vai ser mesmo, pastor? Já chegamos em julho, estamos entrando em agosto. Mas quem tem a mente de Cristo, em vez de dizer assim, já foram 7 meses, quem tem a mente de Cristo diz assim, ainda faltam 6 meses. Deus tem muita coisa para fazer até o final do ano, em nome de Jesus. Para ele que criou o mundo e diz, não, mas vai ser o ano do cumprimento profético. Quem crê que vai ser o ano do cumprimento profético? Estenda a mão para o teu irmão, fala, o Senhor vai cumprir a palavra que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus.
Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, Já que é o ano do cumprimento profético, eu profetizo que o Senhor vai levantar nesta casa homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Uma geração de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens cheios do fogo do Espírito Santo de Deus. Uma geração de idosos inflamados pelo Espírito Santo que terão visões para os mais novos. Uma geração de pessoas que quando o inimigo vier atacar, eles vão estar lá no meio do deserto. Quando eles levantarem mentiras contra vocês, vocês vão levantar suas mãos e vão dizer: olha, nós temos a mente de Cristo, estamos cheios do Espírito Santo, e nós sabemos que nem só de pão viverá o homem. Nós não vamos nos dobrar às tuas artimanhas, ó diabo, porque nós estamos firmados na palavra de um Deus que é fiel, de um Deus que não mente, de um Deus que declarou e vai cumprir a sua palavra sobre a minha vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga eu creio. Eu quero falar de novo, quem crê, diga eu creio. Se você crê, olha para uma pessoa e fala assim: você não tem o direito, então, fala para o teu irmão, de pensar o pior para a tua vida. Então fala assim: muda essa cara, muda essa cara. Chega de mau humor. Quem crê que Deus está levantando uma igreja feliz nesse lugar, queridos? Que tem hora que a gente não mudar a cara, porque tem hora que a gente chega na igreja e parece que está com a cara, é verdade ou não é? Então nessa hora você tem que chegar, muda essa cara, meu irmão, porque quem tem a mente de Cristo, o que é que você tem? Tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo está com a cara feia, querido, na casa de Deus? Por que você não está? Deus não é surdo. Deus sabe o meu coração. Deus sabe quem eu sou, não preciso fazer esse barulho. Levanta a mão. Pula para Jesus, ele faz assim. Não, tem jeito assim, não tem. Aí na hora de cantar ele senta para ler a Bíblia. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. A hora de cantar, a hora do quê? De ler a Bíblia ou é de cantar? Aí na hora de ler a Bíblia ele dorme. Não, é verdade ou não é, queridos? Não, o cara é fariseu, porque na hora de cantar, não é hora dele ficar lendo, ele fica sentado. Estou meditando na palavra do Senhor. Está meditando, é outra hora para meditar, porque a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. É por isso que a nossa cabeça tem que mudar, queridos. Deus é. Levanta suas mãos ao Senhor. Dá para subir lá alguém dos músicos aí, por favor? Eu queria que você levantasse suas mãos lá. Eu estava lembrando, sabe, queridos, daquele camarada chamado Jó. Ontem o pastor ainda, acho que ele foi ontem que ele falou sobre ele, né, Denise? Ele chegou a falar, eu sei que os teus planos, antes eu te conhecia de ouvir falar, quando ele falou. Jó 42, 2, ele diz: eu sei dos teus planos e que nenhum deles pode ser frustrado para a minha vida. Quantos creem que os planos de Deus não vão ser frustrados, queridos? Ele diz no versículo 5: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É de alguém que tem a mente de quem, queridos? A mente de Jó estava nas circunstâncias, estava nos problemas. A mente dele estava onde? Em Cristo. Está demorando, meu irmão e minha irmã? Continua glorificando a Deus na tua vida. Você ainda não viu? Continua adorando. Ainda não está do jeito que você espera? Não desanime. Não é aquilo que você planejou, está doendo? Espera no Senhor. Confia no Senhor. Está dando tudo errado aos teus olhos? Continua confiando e crendo no Senhor. Por muito tempo, esse homem que tinha a mente de Cristo disse um dia: eu sou escárnio para as pessoas. Elas passam, elas riem de mim. Está escrito no livro de Jó, queridos. As crianças desviam, cospem em mim. Eu cheiro mal, estou sendo desprezado. As criancinhas me veem, têm medo, porque é lógico, imaginou o cara cheio de ferida, queridos. As crianças tinham medo. Quantas crianças não queriam nem chegar perto daquele homem? Está tudo escrito. Todos me abandonaram. Mas apesar disso, ele tinha a mente de Cristo. Ele podia levantar sua mão e dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive.
A minha mente diz, o meu corpo não entende, mas a minha mente sabe, o meu Redentor está vivo e Ele um dia se levantará. Por fim Ele vai se levantar. Apesar de tudo, eu sei que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos vai ser frustrado na minha vida. Então levanta as tuas mãos. Quem sabe que maior é aquele que está em você, queridos? Quem sabe disso? Quem sabe que esse é o ano de cumprimento de promessas para a tua vida, queridos? Você crê nisso? Eu também creio. Quem sabe que apesar das tuas circunstâncias, Deus continua sendo fiel? É por isso que no meio do deserto você tem que levantar sua mão e dizer: eu sei quem é o meu Deus. Eu não vou aceitar as mentiras, os sofismas, mas eu pego esse pensamento e entrego a obediência de Cristo, porque Deus continua sendo Deus na minha vida. Quem tem a mente de Cristo sabe que Deus é fiel. E isso é mistério, queridos. É por isso que o homem natural, está escrito lá, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas você está aqui, você tem a mente de Cristo, e o Senhor vai se levantar sobre a tua vida nessa noite. O Senhor vai levantar sobre a tua casa nesse ano. O Senhor vai levantar sobre todas as áreas e vai te abençoar. Ele é o teu Deus. Então não importa aquilo que você esteja vivendo, você precisa olhar para Ele, levantar os seus olhos, porque a Bíblia diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu sei na minha mente, a mente de Cristo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Qual é o teu socorro, queridos? Quem é o teu Deus? Então o diabo pode dizer o que ele quer dizer, a tua mente natural pode pensar o que ela quiser pensar, mas a tua mente espiritual, a tua mente de Cristo diz: eu continuo crendo, eu confio em Ti, Senhor.